Meu nome é Amanda Alves. Tenho 32 anos. E nada te prepara para encontrar sua filha sozinha esfregando o chão de 4. Minha carreira em marketing costuma me levar para longe, mas chegar em casa mais cedo naquele dia mudou tudo. Marina, minha doce filha de 8 anos, tremeu quando entrei. Meus sogros nunca a aceitaram totalmente desde que me casei com Sérgio Nobre. Em vez disso, levaram a neta biológica a um parque de diversões. O que aconteceu em seguida redefiniria nossa família para sempre. De onde você está assistindo hoje? Escreve aqui nos comentários. Já clica em curtir o vídeo e se inscreve aqui no canal enquanto compartilho como protegi minha filha quando ninguém mais o faria. Sempre fui motivada pela progressão da carreira, que no meu caso é voltada para o marketing digital, e fiz tudo enquanto conciliava com a maternidade. Mas não se engane. Minha filha Marina sempre foi minha prioridade. Mesmo nas vezes que o equilíbrio parecia impossível, eu fiz funcionar. Conheci Sérgio Nobre há 6 anos no churrasco de um amigo. E Marina tinha apenas 2 anos na época. Uma criança meiga de cabelos cacheados que conquistava o coração de todos, inclusive o dele. Desde o primeiro dia, ele se deitava no chão para brincar com ela. Lia histórias com todas aquelas vozes bobas e nunca a tratou de forma diferente, por não ser sua filha biológica. Marina entrou na minha vida através de uma tragédia. Minha prima Silvia era minha melhor amiga desde a infância. Quando ela e o marido morreram em um terrível acidente de carro, a filha deles, Marina, ficou sem ninguém. Eu tinha 24 anos, era solteira e estava apavorada, mas sabia que precisava me impor. O processo de adoção foi emocionante e necessário. Marina merecia estabilidade e amor, e prometi dar a ela ambos pelo resto da vida. Quando Sérgio me pediu em casamento, 1 ano depois de nos conhecermos, ele incluiu Marina da maneira mais doce possível. Ajoelhou-se com 2 anéis, um para mim e um pequeno colar de coração para ela, e perguntou se nós duas lhe daríamos a honra de nos tornarmos sua família. Depois do casamento, Sérgio também adotou Marina legalmente. No papel e em nossos corações, éramos uma família completa. Foi quando conheci Jefferson e Eliana Nobre, os pais de Sérgio. Eles pareciam simpáticos no início, embora um pouco reservados. Trouxeram presentes para Marina, mas seus sorrisos não chegavam aos olhos quando a abraçaram. Atribuí isso ao fato de precisarem de um tempo para se acostumar com aquela situação, familiar e instantânea. Ela é uma coisinha linda, comentou Eliana, observando as feições de Marina. Mas não se parece muito com nenhuma de vocês, não é? O comentário me magoou, mas Sérgio explicou rapidamente que Marina era adotada. E eu apreciei como ele disse isso com naturalidade, sem desculpas ou ressalvas. Depois havia Marcelo, o irmão mais novo de Sérgio, e sua filha, Lívia. Por coincidência, Lívia também tinha 8 anos, nascida apenas 2 meses depois de Marina. As primas se davam bem no início, brincando juntas nas reuniões familiares enquanto os adultos observavam. Mas comecei a notar padrões nesses eventos. Os avós traziam 2 presentes, mas o de Lívia era sempre maior ou mais caro. Tiravam fotos com as 2 meninas, mas postavam apenas as com Lívia nas redes sociais. Quando Marina falava, Eliana às vezes parecia não ouvi-la, mas prestava atenção em cada palavra de Lívia. Sérgio também notou. Depois de um Natal particularmente óbvio, no qual Lívia ganhou um tablet enquanto Marina recebeu livros de colorir, ele confrontou os pais em particular. Marina é minha filha, disse ele com firmeza. Preciso que vocês a tratem com o mesmo amor e atenção que dedicam a Lívia. Eles negaram qualquer favoritismo. Claro, vocês estão sendo sensíveis demais, Jefferson disse, dispensando a conversa. Nós amamos as 2 meninas igualmente. Marina parece mais interessada em artes e artesanato, mas o padrão continuou. Na Páscoa, como de costume, escondiam mais ovos para Lívia encontrar. No encontros familiares, sempre perguntavam a Lívia sobre a escola, mas não a Marina. Coisas pequenas talvez, mas que se acumulavam como pequenos cortes de papel no senso de pertencimento de Marina. Por que a vovó Eliana não me pede para fazer biscoitos com ela como faz com a Lívia? Marina perguntou uma vez com a voz baixa.
Eu não tinha uma resposta adequada. Tentei compensar criando tradições especiais só para nós duas. Sérgio me apoiava muito, sempre validando os sentimentos de Marina, enquanto tentava manter a paz na família. Eles são de uma geração diferente, ele dizia. Eles vão mudar de ideia eventualmente. Eu não tinha tanta certeza, mas respeitava seu desejo de acreditar no melhor sobre os próprios pais. Esse delicado ecossistema familiar foi o que tornou minha recente viagem de negócios tão complicada. Eu vinha adiando essa conferência em Campinas há meses, mas, quando meu chefe deixou claro que minha presença era inegociável para a reunião com um cliente em potencial, finalmente cedi. Sérgio me garantiu que cuidaria de tudo com Marina. Deixar as crianças na escola, aula de dança, lição de casa, toda a rotina. Vamos ficar bem, querida, ele prometeu, beijando minha testa enquanto eu revisava minha lista de malas. Marina e eu teremos um fim de semana de pai e filha. Talvez a gente construa aquela casinha de passarinho de que estamos falando. Marina também parecia estar de acordo com o plano, animada com um momento especial com Sérgio. Tudo estava perfeitamente organizado. Até que não estava mais. 2 dias antes da minha partida, Sérgio recebeu uma ligação urgente do escritório de São Paulo, na zona financeira. Um cliente importante ameaçava cancelar a conta. E, como gerente sênior de contas, a presença de Sérgio era necessária imediatamente. Nos esforçamos para encontrar opções alternativas de creche. Nossa babá habitual estava na faculdade e nossa reserva já estava comprometida. Sérgio sugeriu os pais. Eles estavam pedindo para passar mais tempo com a Marina. Ele argumentou. Isso pode ser bom para o relacionamento deles. Hesitei, lembrando-me de todos aqueles pequenos momentos de favoritismo. Não sei, Sérgio. Talvez minha mãe pudesse vir de Minas Gerais em tão pouco tempo, e ela tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho. Sérgio me lembrou. Olha, eu sei que meus pais não são perfeitos, mas são cuidadores competentes. São só 3 dias, e eu volto antes de você. Relutantemente concordei. Não tínhamos muitas opções, e eu queria acreditar que aquilo poderia ser um ponto de virada no relacionamento deles com Marina. Talvez um tempo a sós fosse exatamente o que eles precisavam. Na manhã em que parti, Eliana e Jefferson chegaram em casa com malas para a noite. Temos tudo sob controle, garantiu Eliana, mal fazendo contato visual enquanto mexia no celular. Criamos 2 meninos, sabe? Uma menininha vai ser moleza. Ajoelhei-me para ficar na altura da Marina. Seja boazinha com os vovôs, ok? Ligo todas as noites e o papai volta em 3 dias. Marina assentiu corajosamente, embora eu pudesse ver a incerteza em seus olhos. Eu vou ficar bem, mamãe. Vou ajudar com as tarefas e tudo mais. Você não precisa se preocupar com tarefas, querida. Apenas seja criança e divirta-se. Eu disse, abraçando-a com força. Eu te amo mais do que todas as estrelas do céu. Te amo até a lua e de volta. Ela sussurrou nosso adeus de sempre. Minhas reuniões em Campinas eram consecutivas, mas eu reservava um tempo todas as noites para fazer uma chamada de vídeo, com a Marina. Na primeira noite ela parecia bem, ainda que um pouco quieta. Relatou que jantaram espaguete e assistiram a um filme depois. Você está se divertindo com a vovó e o vovô? Perguntei. Tudo bem, ela disse, dando de ombros. Estes eram os slides que eu vinha refinando havia semanas. Gráficos, análises, estrutura da proposta, tudo disposto com precisão. Lá estavam eles, perfeitos, exatamente como eu os havia deixado. Exceto por um detalhe: as propriedades do Bano. Documento listavam a autora como Milena Rezende. A princípio, pensei que fosse um erro. Talvez ela os tivesse baixado e salvo acidentalmente. Mas ao clicar no arquivo, percebi que ela havia feito edições sutis. Reformulou tópicos, ajustou levemente o layout, mas manteve toda a minha estrutura intacta. A estrutura era minha. O argumento era meu. O nome nele, não. Ela nem se deu ao trabalho de me avisar naquela noite. Eu estava sentado no meu apartamento,
com as luzes da cidade brilhando do outro lado da janela. Fiquei olhando para os slides, até que as linhas começassem a se confundir. E então fiz algo de que não me orgulho. Fechei o aparelho. Não a confrontei. Não mandei mensagem para o Guilherme. Não contei a ninguém porque, no fundo, eu já sabia o que aconteceria. Eles descartariam aquilo como colaboração. Diriam que eu estava imaginando coisas. Pior ainda, achariam que eu estava sendo territorial ou emotivo. Essa palavra sempre surgia quando uma mulher questionava o poder. Então, eu não disse nada. Arrumei minhas malas, finalizei minhas rotas de voo e disse a mim mesma que não importava. Mas importava. Porque a dor não era alta, não explodia. Ela se infiltrava lentamente a cada vez que alguém elogiava sua clareza estratégica. Cada vez que eu me sentava em uma reunião e a observava recitar minhas palavras como se fossem dela, eu a protegi, dei cobertura a ela, salvei sua reputação. E agora ela estava apagando a minha. Nunca fui de entrar em pânico, nem quando negócios fracassam, nem quando executivos entram em colapso em salas de reunião, e certamente não quando meu próprio futuro começa a mudar sob meus pés. Então, quando percebi que a promoção não viria, quando vi o nome de Milena nos meus slides e senti o peso da borracha pressionando, não gritei. Não saí furiosa. Girei, discretamente, estrategicamente. A verdade é que eu já havia começado a construir o paraquedas 6 meses antes. Não porque esperasse traição, mas porque a experiência me ensinara. O poder respeita a alavancagem, não a lealdade. Aventurix. Sistemas nem sempre teve a mesma aparência de agora. Quando entrei, era uma empresa fragmentada, ainda em ascensão, rumo ao status intermediário, repleta de mentes afiadas e ambição genuína. Com o tempo, à medida que os investidores afluíam e a política se enraizava, a alma da empresa mudou. Guilherme parou de contratar os melhores candidatos e começou a promover os mais seguros. A equipe de inovação foi desmantelada. A conformidade virou arma, e qualquer pessoa com ideias independentes foi sendo, aos poucos, excluída. Muitas dessas pessoas eram minhas amigas. Algumas eram mentoras. Todos eles, assim como eu, continuaram, construindo discretamente. Só que não mais para a Aventurix. Chamei o projeto de Trevor Corp. Nada de apresentação chamativa, nada de alarde em rodada de financiamento, apenas um nome, uma estrutura legal e uma equipe crescente de ex-engenheiros, estrategistas de produto e especialistas em conformidade que entendiam a dor de serem deixados para trás pela própria máquina que ajudaram a criar. Cada parte da Trevora foi pensada para corrigir exatamente os problemas que a Aventurix havia causado. Agilidade em vez de burocracia, transparência em vez de controle e, acima de tudo, pensamento centrado no cliente. Não anunciamos isso. Não precisávamos. Não, era uma empresa de vingança. Era um futuro esperando para ser ativado. Mesmo assim, mantive isso em segredo. Eu ainda estava sob contrato, ainda conquistando a confiança deles, e não tinha intenção de queimar pontes, a menos que alguém acendesse o fósforo primeiro. Esse momento chegou mais cedo do que eu esperava. Foi durante um longo jantar em São Paulo, sentada em frente a Lígia Matos, CEO da Nexa Brasil, uma das 3 empresas legadas no acordo com a Trínia Alianças. Havíamos acabado de concluir nossa 3ª rodada de ajustes de propostas, e ela bebia um copo de uísque com a gravata afrouxada. A pressão de decisões bilionárias havia se dissipado momentaneamente. Ela me olhou séria, em silêncio, e fez uma pergunta para a qual eu não estava preparada. O que seria necessário para você liderar em vez de seguir? Fiz uma pausa. Garfo a meio caminho da minha boca, continuou ela. Você não fala como uma funcionária. Fala como alguém que construiu algo do zero. Então por que não está comandando a empresa? Ri baixinho. Porque outra pessoa herdou. Ela sorriu, mas não riu. Mas se você decidir mudar isso, me ligue. Alguns de nós preferem apoiar líderes, não logotipos. Aquele momento ficou marcado em mim. Não porque fosse lisonjeiro, embora fosse, mas porque refletia tudo o que eu vinha tentando ignorar.
Os clientes conseguiam sentir isso. Sentiam a lacuna entre quem fazia o trabalho e quem levava o crédito. Viam as mesmas coisas que eu. As nomeações políticas, a inovação enfraquecida, os silêncios estranhos após resultados positivos. E eles me observavam, esperando. Quando voltei, não contei a ninguém o que Lígia havia dito. Nem mencionei as ligações paralelas que comecei a receber do diretor de compras da Neoteles, ou sobre as perguntas sutis da equipe jurídica da Elconet sobre modelos alternativos de parceria. Mas expandi o Estatuto da Trevora. Agendei reuniões discretas com meu grupo principal. A ex-líder jurídica Jéssica Prado, o arquiteto de sistemas Ramon Silveira e o ex-estrategista financeiro Nando Tavares. Não usamos e-mails da empresa. Não nos reuníamos em escritórios. Encontrávamo-nos em apartamentos para jantar, por canais criptografados. Tudo estava se encaixando. A Venturix achava que eu estava mais próxima, mas eu já tinha começado algo que eles não conseguiam ver. Uma empresa que não precisava fechar negócios com poder, mas com propósito. Se alguém tivesse entrado no salão executivo, sem contexto, teria pensado que era uma coroação, toalhas douradas, lustres de cristal, um quarteto ao vivo. A empresa não poupou despesas para a gala de crescimento estratégico, que na realidade foi uma celebração da repentina promoção de Milena Rezende a vice-presidente de estratégia internacional. A ironia era difícil de engolir. Eu havia construído aquele departamento, literalmente, do zero, quando era só eu trabalhando em 3 fusos horários, dentro de uma mala. Tentando convencer os parceiros europeus de que a Venturix Sistemas não era apenas mais uma empresa de tecnologia, que prometia demais. Na época em que a ideia de estratégia internacional era considerada ambiciosa demais para uma empresa de médio porte, que mal conseguia se manter no mercado doméstico, eu havia trilhado esse caminho com garra, voos noturnos e fluência em siglas de 6 letras. E agora eu estava sob um lustre, sorrindo descaradamente, segurando uma taça de champanhe da qual não havia tomado nenhum gole, fingindo brindar a mulher que havia roubado meu cargo, minha equipe e minha narrativa. Milena estava radiante, claro, com um look e cabelo loiro. Escovado, um elegante vestido azul marinho justo e discursos ensaiados com perfeição. Ela brindou com os conselheiros da Venturix e proferiu chavões como integração multilateral e escalabilidade entre plataformas, enquanto a equipe de relações públicas registrava tudo. Obrigada a todos, disse ela, erguendo a taça. É uma honra assumir esta função e dar continuidade à visão estratégica da nossa empresa, pioneira em seus projetos. Fiquei atrás dela, meio sob os holofotes, meio nas sombras. Nenhuma menção ao meu nome, nenhuma referência aos negócios que eu acabara de fechar, ou às estruturas de negociação que eu havia elaborado. Jéssica Prado, minha ex-sócia jurídica, e agora, secretamente, uma das fundadoras da equipe da Trevora Corp. Passou rapidamente por mim e sussurrou atrás do seu copo. Isso é surreal. O termo surreal foi generoso. Pessoas com quem trabalhei por anos agora evitavam contato visual. Alguns dos mais decentes deram meio sorrisos constrangedores. Do tipo que dizia: sei que isso é errado, mas também quero manter meu emprego. Guilherme Rezende pegou o microfone perto do final, ainda altivo, ainda presunçoso em seu terno perfeitamente cortado. Ele tinha o tipo de voz capaz de vender sinceridade a uma sala cheia de cínicos. Vimos a Milena crescer nessa função, começou. E não consigo pensar em ninguém melhor para liderar nossa iniciativa mais importante até agora. Nossa, expansão global por meio da Trine Alianças. Fiquei paralisada. A sala aplaudiu. Então ele se virou ligeiramente e acrescentou: e ela acompanhará a Maíra na próxima viagem, como parte dessa transição. Me seguindo, como se eu fosse uma mentora. Como se eu tivesse concordado em treinar a mulher que havia assumido o cargo que me cabia, em um departamento que eu havia construído com base em um acordo que estava prestes a fechar, depois de 10 meses me esforçando em diferentes fusos horários.
Senti meu estômago revirar. Queria rir, gritar ou jogar meu champanhe na escultura de gelo em forma de globo. Em vez disso, assenti. Consegui até sorrir, treinado e estridente. As pessoas bateram palmas novamente, e eu fingi que o som não era de pregos batendo no vidro, dentro do meu crânio. Mas por dentro, a humilhação queimava como ácido sob minha pele. Não porque me substituíram, mas porque esperavam que eu a ajudasse a fazer isso com elegância, em silêncio. Como uma boa soldada que sabia a hora de desaparecer. Respirei fundo e tomei um gole de champanhe pela primeira vez. Estava sem gás. Milena se virou e se inclinou, toda calorosa e atuante. Espero que tenhamos tempo para conversar sobre a estrutura de São Paulo antes das reuniões. Ainda estou tentando me atualizar sobre alguns detalhes europeus. Você deveria, eu disse calmamente. Eles costumam fazer perguntas difíceis. Ah, ela riu. Bom, vou apenas apontá-los para você. Você sempre sabe o que dizer. Sorri. O tipo de sorriso que surge logo antes da ponte levadiça se levantar. Porque eu já sabia que ela não iria. Eles ainda não sabiam, mas eu já tinha reservado um segundo itinerário. Um que não incluía ela, Guilherme ou qualquer pessoa da empresa que tinha acabado de enterrar meu nome sob um cargo com uma nova camada de batom. Quando cheguei a Tokushima, eu não dormia direito havia 4 dias. A gala, os parabéns falsos, o pedido presunçoso de Milena para entrar na estrutura da SA Aurora. O anúncio indireto de Guilherme, tudo isso me desgastou até os ossos. Mas nada disso importava agora, porque o que me esperava do outro lado de cada portão da alfândega era algo muito maior do que meu ego ferido. O acordo com a Trínia. Alianças unia forças com 3 empresas de telecomunicações tradicionais. A Neoteles, em Tokushima, a Euconet, em Cambridge, e a Nexa Brasil em São Paulo, em uma migração histórica para a nuvem. Levei 10 meses de apresentações sussurradas, navegação cultural e construção de confiança para convencê-las a se sentarem à mesa. Agora eu tinha 10 dias para fechar o negócio. 3 cidades, 3 continentes, sem margem para erro. Em Tokushima, a tensão se instalou imediatamente. O diretor de tecnologia da Neoteles, Kaori Asun, foi perspicaz, cética e direta. Vocês prometem segurança. Seus concorrentes também. Por que deveríamos acreditar que vocês oferecem mais do que palavras? Ele perguntou, antes mesmo de o chá ser servido. Abri a folha de especificações de criptografia que havia criado com os engenheiros internos da Venturix. Um documento que o conselho ainda nem havia revisado. Expliquei a ele exatamente os protocolos que havíamos personalizado para a conformidade multijurisdicional. Redundância em tempo real. Arquitetura de confiança 0. Quando terminei, ele não sorriu. Apenas assentiu. Entendo por que te enviaram, disse ele. Os outros falam, mas não entendem. Após a reunião, caminhamos brevemente até o carro dele. Fiz uma pausa e perguntei baixinho. E se houvesse um modelo mais enxuto, com a mesma estrutura tecnológica, mas com menos camadas entre a necessidade e a entrega? Kaori virou a cabeça. Quer dizer, menos risco em algo assim? Ele não respondeu. Mas ao entrar no carro, olhou para trás e disse: envie os materiais novamente, em particular. Em Cambridge, a equipe jurídica da Euconet estava exausta. As mudanças regulatórias haviam transformado a conformidade em um pesadelo, e a linguagem padrão dos contratos da Venturix estava repleta de ambiguidades. Eu já havia sinalizado isso antes. Eles não corrigiram. Então eu mesma corrigi. Às 23h40 daquela noite, sentada em um pequeno apartamento que aluguei por 2 noites, reescrevi os termos usando meus próprios modelos, desenvolvidos discretamente por meio da conselheira da Trevora Corp, a senhorita Jéssica Prado. Na manhã seguinte, entreguei os rascunhos atualizados sobre a mesa polida da sede da Euconet. A diretora-geral, uma mulher sensata chamada Lorena Craveiro, ergueu uma sobrancelha. Este não é o padrão da Venturix, disse ela. É o que funciona, respondi.
A menos que você prefira um atraso de 3 semanas e 50 linhas vermelhas. Ela folheou a primeira página. Você fez isso? Sim, em segredo. Lorena sorriu. Bem, talvez da próxima vez que negociarmos, você esteja sentada deste lado da mesa. Senti algo cintilar dentro de mim. Ela não estava apenas impressionada. Ela estava sugerindo algo, perguntando-se em voz alta por que eu ainda não era a líder da empresa que alegava representar. E ela não era a única. Quando cheguei a São Paulo, eu estava à base de cafeína e força de vontade. A reunião no Brasil era a etapa final. Estrutura financeira, modelo de compartilhamento de receita, soberania de dados. Todos os sinais de alerta reunidos em uma só sala. E pior, Milena deveria estar lá, me acompanhando. Ela não veio. Eu sabia que ela não viria. Mudei o itinerário de última hora, viajando pelo Paraguai, garantindo que nenhuma equipe interna pudesse rastrear meus movimentos em tempo real. A Venturix achava que eu chegaria um dia depois. Eu já estava em solo, trabalhando. A reunião com o CEO Davi Nóbrega durou 4 horas. Ele me questionou sobre limites de risco, exposição de capital e modelos de suporte de longo prazo. Quando me mantive firme nos números que o conselho havia me desafiado, ele finalmente se recostou e suspirou. Eu confio em você, Maíra, disse ele batendo na mesa. Mas eu não confio na Venturix. Você sabe disso, né? Eu confio. Então, se isso desandar depois... Não vai. Ele me olhou atentamente. A menos que você vá embora. Foi então que me inclinei. E se houvesse uma maneira, disse eu em voz baixa, de você fechar esse negócio sem esse risco, sem a política, o barulho, os gargalos, você estaria aberto? Lígia não hesitou. Você sabe a resposta para isso. 3 cidades, 3 reuniões, 3 sementes plantadas silenciosamente. E em cada uma delas, o mesmo padrão. Ceticismo em relação à Venturix. Confiança em mim, não no logotipo. Em mim. Carreguei o peso da empresa através de hemisférios, fusos horários, fadiga. Respondi a perguntas antes que fossem feitas. Reescrevi contratos no meu próprio ritmo e fiquei entre dúvidas bilionárias e compromissos. Bilionários. Mas eu não estava apenas fechando um negócio. Eu estava abrindo uma porta. As luzes da cabine se apagaram assim que cruzamos o Equador. Eu estava olhando pela janela. A vasta escuridão lá embaixo se estendia infinitamente. Quando abri meu laptop para revisar as anotações da reunião, em São Paulo mais uma vez, o resumo do contrato estava impecável. Os números coincidiam. O cliente estava dentro. O acordo estava fechado. Deveria ter sido o momento de maior orgulho da minha carreira. A tela travou. O servidor interno me desconectou. Tentei novamente. Acesso negado. Cliquei no Slack. A sessão expirou. Meu calendário da empresa desapareceu. Meu Outlook ficou em branco. Então, recebi uma notificação com o assunto encerramento, com efeito imediato. Remetente. Guilherme Rezende. Tu li a primeira linha e senti um aperto no peito. Maíra, com efeito imediato, seu vínculo empregatício com a Venturix Sistemas. Foi rescindido. Todas as credenciais e acessos foram revogados de acordo com o protocolo de RH. Por favor, abstenha-se de se envolver com quaisquer clientes ou parceiros da empresa daqui para frente. Sem saudação, sem gratidão, sem explicação. Apenas uma, faca, deslizando silenciosamente entre as costelas, a 35 mil pés de altura. Por um momento, fiquei completamente imóvel. Os comissários de bordo se moviam silenciosamente pelo corredor, recolhendo taças de vinho pela metade do serviço noturno ao meu redor. Os outros viajantes a negócios dormiam sob cobertores bege, alegremente alheios. A tela do meu laptop piscou novamente, desta vez ficando preta. Eles me bloquearam de tudo. Peguei meu celular. Mesmo resultado. VPN bloqueada. Credenciais inválidas. Até minha lista de contatos internos havia sumido. Eles me apagaram. Sem aviso, sem reunião, sem chance de defender meu papel. Não se tratava de uma reestruturação.
Era uma execução. E o insulto foi mais profundo do que a decisão em si. Eles nem esperaram eu pousar. Não tiveram a decência de me olhar nos olhos. Me demitiram em silêncio, enquanto eu estava sozinha no ar, depois de fechar o maior negócio da história da empresa. Eu deveria ter sentido raiva, talvez em algum canto distante das minhas entranhas. Senti, mas principalmente me senti insultada. Não porque me dispensaram, mas porque me achavam descartável, substituível, impotente. Me demitiram como se eu não tivesse carregado toda a estratégia de crescimento internacional da empresa nas costas. Acharam que cortar o acesso cortaria o controle. Acharam que revogar meu e-mail revogaria minha influência. Acharam que eu não tinha apoio. Eles estavam errados. 6 semanas antes, muito antes das jogadas silenciosas de poder de Guilherme, antes da falsa promoção de Milena, eu havia seguido o protocolo e iniciado um backup privado das minhas anotações sobre o negócio da Trini Alianças. A equipe jurídica havia aprovado isso como precaução, um padrão para negócios de alto risco conduzidos entre fronteiras e idiomas. Eu tinha tudo. Os pitch decks, as versões dos contratos, a modelagem financeira, as transcrições das chamadas, até mesmo os feedbacks manuscritos dos clientes. Disseram que eu não tinha o direito de interagir com os clientes. Esqueceram que eu era o único motivo pelo qual aqueles clientes ainda estavam envolvidos. Coloquei a mão embaixo do assento. Peguei o laptop preto fosco, que nunca sincronizo com os sistemas da Venturix Sistemas, e o coloquei sobre a bandeja. Ele zumbia baixinho, ganhando vida. Criptografado, offline, intocável. O papel de parede brilhava na luz escura da cabine. Um logotipo simples, pela metade. Trevora Corp. Abri a pasta criptografada. Tudo estava lá. Cada estratégia de mercado. Cada cláusula em cada versão de cada contrato. Segura, juridicamente sólida minha. A fúria finalmente cintilou. Mas não como fogo, e sim como determinação. Guilherme Rezende não havia apenas me demitido. Ele havia me libertado. Pensaram que me soltar ao vento me quebraria. Mas tudo. O que fizeram foi cortar a corda que me prendia. Abri um documento em branco, coloquei as mãos no teclado e digitei 3 palavras simples. Vamos começar. Então fechei a tampa e me recostei. Do lado de fora da janela, o céu ainda estava escuro como breu, mas pela primeira vez em meses vi um horizonte claro. A cidade parecia a mesma. Do banco de trás do táxi, observei o horizonte passar lentamente. Torres de aço e vidro banhadas pelo sol do fim da manhã. Táxis amarelos entrando e saindo, pedestres correndo com cafés e celulares, como se nada tivesse mudado. Mas para mim, tudo havia mudado. Eram 8h40 quando chegamos à sede da Venturix. Parei, antes de sair, olhando para o prédio em que entrei quase todos os dias nos últimos 9 anos. Parecia menor do que eu me lembrava. Ou talvez eu o estivesse vendo de forma diferente agora. Menos como um lar. Mais como um lugar que nunca me pertenceu de verdade. Ao entrar no saguão com piso de mármore, o segurança, Davi Nóbrega, que costumava me acenar com um sorriso, congelou. Senhora Beltrão, disse ele movendo-se desajeitadamente. Eu não fui avisado de que a senhora viria hoje. Não me avisaram de que eu não viria. Respondi calmamente, segurando meu crachá. Pressionei-o contra o portão. Nada. Luz vermelha. Acesso negado. Davi estremeceu. Sinto muito mesmo. É que o RH sinalizou o sistema hoje de manhã. Concordei. Não discuti. Não foi culpa dele. Ele parecia mais desconfortável do que eu. Mas, enquanto eu estava ali, meio dentro, meio fora, do lugar ao qual dediquei os melhores anos da minha vida, uma sensação estranha me invadiu. Não raiva, nem tristeza, apenas deslocamento. Como se eu fosse um fantasma assombrando uma vida que não existia mais. Esperei o elevador mesmo assim. A recepcionista não me cumprimentou. Ela mal olhou para cima. Alguém havia tirado meu nome, do quadro do lado de fora da sala de reuniões do 27º andar. O visor digital agora indicava VPM Rezende, Integração Estratégica.
Quando cheguei ao meu antigo andar, o silêncio parecia cirúrgico. Todos os rostos familiares evitavam contato visual. Os analistas juniores, que costumavam me receber com atualizações ansiosas, olhavam para as telas. Um deles até se levantou e caminhou silenciosamente em direção à sala de descanso assim que saí do elevador. Sem boas-vindas, sem perguntas, sem curiosidade. Minha mesa já estava completamente vazia. As plantas que mantive vivas durante o jet lag e os cortes no orçamento haviam desaparecido. A carta de agradecimento ao cliente, emoldurada, da Oricom, também sumira. Até minha cadeira havia sido substituída por uma mais nova, com a etiqueta ainda pendurada no encosto. Fiquei ali por um instante, olhando para a superfície vazia onde toda a minha identidade profissional um dia residira. Minha placa de identificação havia sido removida. Não movida. Removida. Em uma mesa próxima, avistei um exemplar do boletim interno. A manchete dizia: Milena Rezende liderará a Trini Alianças na expansão global. Peguei o boletim e dei uma olhada no artigo. Após a saída de Maíra Beltrão da empresa, a vice-presidente Milena Rezende assumirá o controle total da estratégia de integração de clientes da Trini Alianças. Transição. Uma palavra sanitizada para o que havia acontecido. Nenhum reconhecimento. A mulher que havia construído o acordo, viajado por 3 continentes para negociá-lo, ou salvado pessoalmente 2 dos 3 contratos do colapso. Joguei o boletim no lixo. Então fui embora. De volta à rua, a cidade parecia mais barulhenta do que antes. As buzinas mais agudas, o ar mais frio. As pessoas passavam apressadas, e nenhuma delas sabia, ou se importava, que eu havia acabado de ser apagada. Caminhei alguns quarteirões até o antigo hotel que eu costumava usar entre voos internacionais. Eles me conheciam lá. Ninguém fazia perguntas. Me deram um quarto no 15º andar, com vista para o rio. Fechei as cortinas, tirei os sapatos, sentei na beira da cama e pela primeira vez em dias me permiti sentir aquilo. O vazio. Não a tristeza, nem a derrota, mas a percepção de que o lugar ao qual eu havia me dedicado nunca me enxergou de verdade. Usaram meu cérebro, minha voz, minha presença. E agora, com o toque de um cartão-chave e um comunicado à imprensa, eu havia sido deletada como uma linha em uma planilha obsoleta. Mas eu não estava quebrada. Eu estava livre. Peguei meu laptop. Não aquele que eles desligaram. O outro, a máquina Blackmagic, que ainda guardava o futuro que eu havia começado a projetar em segredo. Abri o portal seguro do cliente que Jéssica Prado e Ramon Silveira ajudaram a construir. A criptografia estava impecável. Limpa. Pronta. Cliquei. Para abrir a lista de contatos. Lígia Matos, Akemi Onohara, Lorena Craveiro e, sem hesitar, enviei 3 e-mails. Cada um com apenas 4 palavras. A porta está aberta. Na manhã seguinte ao envio dos 3 e-mails, sentei-me em silêncio com um café preto, um croissant que eu não tinha vontade de comer e meu laptop aberto ao meu lado. A sala estava silenciosa. Sem comemoração. Sem champanhe. Sem caixa de entrada lotada. Apenas silêncio. Mas não o silêncio do nada. O silêncio antes da mudança. Como o céu antes de uma tempestade. Eu sabia o que aconteceria na Venturix. Guilherme Rezende teria entrado, na reunião executiva da manhã de segunda-feira já nervoso. Talvez seu assistente lhe tivesse entregue uma atualização impressa sobre as contas da Trini Alianças. Só que, desta vez, não haveria impulso para frente, nenhuma mensagem animada dos clientes, nenhuma nota de check-in da minha parte, porque eu não estava mais do lado deles. E nem ao que parecia, os clientes estavam. De acordo com Jéssica Prado, que ainda tinha amigos no departamento jurídico, Guilherme Rezende fez a primeira ligação para Kaori Assum às 9h15. Ninguém atendeu. Ele tentou novamente 20 minutos depois. Nada. Às 10 horas, ele ligou para Milena Rezende e para a equipe estratégica interina. Tentaram contato com a Euconet em seguida. Lorena Craveiro sempre foi ágil, direta, eficiente, o tipo de pessoa que responde e-mails em menos de 1 hora e não tolera atrasos. Naquela manhã,
O telefone tocou 7 vezes antes de cair na caixa postal. Às 10h40, um e-mail de acompanhamento foi enviado para o endereço do escritório dela, e outro para a equipe jurídica. Ambos retornaram. Fora do escritório. Por favor, encaminhem todas as perguntas relacionadas à Trínia para o seu contato atual. Mas eles já não sabiam mais quem era esse contato. Às 11h30, o pânico se instalou. Ligaram para a Nexa Brasil. O assistente de Lígia Matos atendeu e disse que ela não estava disponível. Indisponível hoje? Perguntou Guilherme. Não, respondeu ela calmamente. Indisponível para a Aventurix. Ele não soube o que dizer. Exigiu uma explicação, mas nenhuma veio. Em vez disso, a linha caiu. De volta à minha suíte de hotel, atualizei o painel do cliente discretamente. O novo portal da Trevora Corp, criado com o design de Ramon Silveira, rastreava todas as interações com os clientes em registros criptografados. Não foi apenas inteligente. Foi invisível, sem lançamento público, sem anúncios chamativos, apenas uma integração limpa, segura e humanizada. Todos os 3 clientes já haviam se conectado ao sistema 1 hora após minha mensagem. Cada um deles havia agendado sessões exploratórias com a equipe da Trevora. Nada de drástico. Apenas passos discretos em direção à transição. Tudo acontecia sem barulho, sem confronto, sem processos, sem ameaças. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que diz tudo. O tipo de silêncio que revela quem ainda está mantendo a conversa e quem já a perdeu completamente. A Aventurix não estava sendo atacada. Estava sendo ignorada. E para uma empresa como aquela, silêncio não era ausência, era um veredito. Por volta das 13 horas, Guilherme tentou uma última jogada. Pediu que alguém da área de relações com investidores entrasse em contato com as 3 empresas clientes publicamente, apresentando a ação como uma atualização da consolidação e solicitando comunicados conjuntos à imprensa para confirmar a liderança contínua da Aventurix no projeto Trínia. Apenas uma delas respondeu. Foi uma mensagem curta, sem saudação, sem bloco de assinatura. A Aventurix não fala mais por nós. Você fala. Fiquei olhando para aquelas palavras na tela por um longo tempo. Eram simples, sem polimento, mas tinham mais peso do que qualquer título que a Aventurix já me dera. Não respondi imediatamente. Em vez disso, levantei-me e caminhei em direção à janela do chão ao teto. A cidade pulsava abaixo de mim, alheia à silenciosa desintegração que acontecia 32 andares acima de onde eu costumava sentar. O lugar que me demitiu sem voz agora estava perdendo negócios em uma língua que não entendia mais. Não, em alto e bom som. Não em público, simplesmente desapareceu. Jéssica ligou naquela noite. Eles estão se esforçando, disse. Milena está em pânico. Guilherme acha que você está por trás de tudo, mas ninguém consegue provar nada. Os clientes não retornam nenhuma das ligações. Eles não precisam, respondi. Tem certeza de que não quer, sei lá, fazer uma declaração? Ir a público? Olhei para o monitor brilhante, com a nova página inicial da Trevora que Ramon acabara de publicar. Não havia meu nome em lugar nenhum, nenhuma seção de fundadora, nada sobre mim. Apenas o logotipo, uma linha de código no rodapé e uma promessa. O que construímos pertence àqueles que constroem. Não, eu disse suavemente. Deixe-os ficar em silêncio por mais um tempo, porque isso não era vingança. Era clareza. Clareza transmitida sem ruído. E estava apenas começando. Às 9h30, o comunicado à imprensa foi ao ar. Sem banners brilhantes, sem evento de lançamento, sem tópicos de tirar o fôlego no LinkedIn. Apenas um anúncio simples e elegante, publicado diretamente pelo portal de relações com a mídia da Trevora, distribuído de forma silenciosa, proposital e irreversível. A Trevora Corp tem o orgulho de anunciar uma parceria estratégica multicontinental com a Neotelis, a Euconet e a Nexa Brasil. O acordo, avaliado em R$ 1,5 bilhão ao longo de 7 anos, proporcionará integração segura de nuvem modular em 3 regiões, redefinindo a conectividade empresarial global. Para consultas de imprensa, entre em contato pelo e-mail, assinado
Maíra Beltrão, CEO. Era isso. Nenhuma menção a Venturix. Sem alarde. Apenas precisão e presença. Os e-mails começaram a chegar por volta das 10 horas. Não dos meus antigos colegas, mas de jornalistas, analistas, olheiros de capital de risco. Pessoas que nunca tinham ouvido o nome Trevora antes daquela manhã. Pessoas que agora queriam saber como uma empresa sem site até a semana passada havia acabado de realizar a aquisição mais perfeita de 3 clientes antigos, de uma só vez. Às 10h45, o primeiro artigo comercial foi publicado. Depois, mais 2. Depois, 6. Às 11h15, a Visiotech Brasil publicou uma manchete que me fez recostar na cadeira, tomar um gole lento de chá e sorrir. A aquisição silenciosa. Quem é a Trevora e por que todos na Venturix estão em pânico? De volta, a torre de vidro da Venturix. O silêncio se transformou em caos. Milena havia se trancado na sala de conferências com 3 gerentes juniores de comunicação. Sua voz era quase inaudível através das paredes à prova de som. Jéssica me enviou uma mensagem do jurídico. Eles estão tentando escrever uma contradeclaração. Guilherme quer culpar sabotagem externa. Não respondi. Não havia nada a dizer. Nada a argumentar. Guilherme não havia sido sabotado. Ele simplesmente havia sido enganado. O problema de construir poder silenciosamente é que ninguém o vê chegando. Até que já esteja feito. Não sabem onde começou, nem até onde se espalhou. Só sabem, de repente, que não estão mais no controle. Essa era a diferença entre ruído e clareza. A Venturix tinha ruído, eu tinha clareza. Às 12h20, a Financeira Real classificou a ação como a mais ousada e silenciosa, mudança. Na tecnologia empresarial, desde a guinada da Altivian em 2011, às 13h15, a caixa de entrada da Trevora já contava com mais de 70 solicitações de parceria e convites para reuniões com investidores, nenhum dos quais aceitamos. Ainda não. Não até que a fundação estivesse totalmente selada. Enquanto isso, os clientes, Kaori, Lorena e Lígia, permaneceram em completo silêncio. Nenhuma citação na imprensa, nenhum tweet explicativo. Eles não tinham motivo para explicar. Simplesmente escolheram algo diferente. E me escolheram. Cada movimento fora deliberado. Cada conversa plantada. Cada cliente nutrido. Eu não havia aceitado os clientes da Venturix. Eu havia conquistado a confiança deles enquanto a Venturix estava ocupada demais, promovendo jogadas de poder e títulos vazios. Mais tarde naquela noite, recebi uma breve mensagem de voz de um número que reconheci, mas não havia salvo. Guilherme toquei, uma vez e apaguei antes de terminar. Ele não gritou, não implorou. Só fez a mesma pergunta que todos fazem quando finalmente percebem o que perderam. Era pessoal? Claro que era. Também era profissional. Era estratégico. Já estava na hora. Fiquei em pé perto da janela naquela noite observando a cidade. O horizonte já não parecia mais frio. Parecia merecido. Eles haviam tomado tudo com alarde. Eu havia tomado tudo de volta em silêncio. Sem anúncio. Sem discurso de vingança. Apenas um nome. Em uma página. Maíra Beltrão, CEO. E o mundo assistindo. Não, porque eu exigisse, mas porque os resultados falaram mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. A sala de conferências do Global Tech Summit estava forrada com cortinas de veludo azul escuro e mesas de vidro polido. Luxo mascarando o desespero. Jesus. 9 da manhã, Guilherme Rezende estava na frente da sala C214, ladeado por seu mais novo líder interino de estratégia e 2 gerentes de conformidade internos engomados. O burburinho lá fora era alto. A Venturix havia vazado notícias de uma parceria inovadora com uma empresa de nuvem em ascensão no leste europeu, na esperança de sinalizar uma recuperação, após o colapso da Trevora ter abalado a confiança dos investidores. Só os insiders sabiam a verdade. Não se tratava de um avanço. Era uma tábua de salvação, e já estava se desfazendo. Eu assistia do canto de trás enquanto eles começavam a montar a tela de projeção. Minha entrada não foi anunciada. Eu não precisava que fosse.
Eu havia cronometrado por precisão, não por espetáculo. Guilherme andava de um lado para o outro enquanto falava suavemente com o CEO do possível sócio, um homem de ombros largos. Eu o havia encontrado uma vez em Budapeste, durante um longo jantar, onde compartilhamos ideias sobre hospedagem soberana em nuvem. Ele ainda não se lembrava de mim, mas se lembraria. Às 9h15, dei um passo à frente, calma e serena, vestindo um blazer cinza ardósia, um vestido simples por baixo e a confiança estampada em cada passo. O CEO e seu possível sócio olhou para cima e piscou. Maíra? Guilherme se virou. A cor desapareceu de seu rosto tão rápido que pensei que ele fosse desmaiar. Caminhei até a mesa e estendi a mão para Mario, o CEO. É bom te ver de novo. Mario a segurou com firmeza, confuso, mas intrigado. Você está aqui comigo. Eu represento a Trevora, eu disse. Sou a outra parte nesta negociação. O silêncio percorreu a sala como um copo caído. O maxilar de Guilherme ficou tenso. Esta é uma sessão fechada, Maíra. Não, eu disse calmamente. Esta é uma sessão conjunta. A Trevora foi convidada depois que sua empresa apresentou 2 declarações conflitantes sobre as capacidades de implementação global. Os organizadores da cúpula exigiram transparência e alinhamento total dos parceiros. Mário assentiu lentamente e as peças se conectaram em tempo real. Abri minha pasta e apresentei o mapa de infraestrutura da Trevora. Limpo, atualizado e adaptado ao plano de expansão regional da empresa da Mer. Nosso modelo era mais enxuto, mais rápido e testado. O CTO dele já havia aprovado as especificações em particular. Enquanto aguardamos a revisão final, entendo sua posição, disse Mario a Guilherme. Mas não podemos nos dar ao luxo de outro desalinhamento depois do que aconteceu com... A Trínia Guilherme interrompeu. Aquilo foi sabotagem. Eu não hesitei. Foi previsão. Ofereci a eles uma escolha. Eles escolheram clareza, em vez de política. Guilherme virou-se para Mário. Você quer mesmo trabalhar com alguém que abandona a empresa no meio do negócio? Sorri. Cortante, tranquila, serena. Eu não abandono. Navios, eu disse. Eu os reconstruo, sem aqueles que perfuraram os buracos. Houve um momento de silêncio. Então, Mário olhou para sua equipe jurídica. Prosseguiremos com a revisão dupla, disse ele. E quero que a proposta da Maíra seja considerada primária. Guilherme recuou como se tivesse sido atingido. Eu poderia ter encerrado a questão ali. Poderia ter aceitado a vitória em silêncio e o deixado apodrecer na tensão da sala. Mas eu não vim só pela vitória. Vim pela dignidade que tiraram de mim. Então olhei Guilherme nos olhos, firme e friamente, e disse: uma condição. Todos congelem. Prosseguirei com a infraestrutura conjunta. Apenas se você não estiver envolvido. Não lido com pessoas que demitem seus arquitetos no meio do caminho. O silêncio na sala se tornou pesado. Mário hesitou por um instante. Depois, assentiu. Eu respeito isso. O rosto de Guilherme Rezende se fechou. Por um instante, não vi um CEO, mas um homem percebendo que o jogo não era mais seu. Ele saiu da sala sem dizer uma palavra. Lá fora, as ruas de Stuttgart fervilhavam com o sol do fim da primavera, e turistas lotavam as mesas dos cafés. Caminhei em direção a um pátio próximo, onde Ramon Silveira e Jéssica Prado esperavam, ambos segurando cafés e assistindo à transmissão ao vivo da cúpula em seus celulares. Ouvi dizer que você jogou uma bomba, disse Jéssica, com um sorriso irônico. Sem bombas, respondi, sentando ao lado deles. Apenas o equilíbrio restaurado. Ramon ergueu sua xícara. Ao arquiteto. Eu não levantei a minha. Ainda não tinha terminado. Mas pela primeira vez em anos, senti que meu nome não precisava ser defendido, porque eu havia entrado na sala da qual tentaram me expulsar e... tomei posse dela. Às 7h45 da manhã, entrei na sede da Trevora Corp. Enquanto o sol da manhã atravessava as janelas altas, lançando longos raios de luz sobre o piso limpo e polido. O espaço era silencioso, mas não frio. Vibrava com uma espécie de energia calma, o tipo que só vem de um lugar construído com propósito.
Na parede do fundo, uma nova placa havia sido instalada, gravada em aço escovado. Dizia: Trevora Corp, afundada por Maíra Beltrão. Não estava escondido em notas de rodapé, nem atrás dos créditos da equipe. Não foi apagado, tampouco substituído. Estava simplesmente ali, completo, final, visível. Fiquei parada em frente àquela placa, por um longo momento, os dedos roçando levemente a superfície, lembrando-me de todas as vezes em que meu nome fora escrito em rascunhos e depois removido antes da reunião. De todas as propostas em que trabalhei, mas que outra pessoa apresentou no slide. De todos os comunicados de imprensa que editei e que nunca mencionaram minhas contribuições. Eles roubaram tantos pedaços da minha voz por tanto tempo, mas nunca conseguiram me silenciar de fato. E agora eu não precisava levantar a voz, porque o prédio falava por mim. De volta ao andar de cima, entrei na sala de reuniões. Não era o tipo estéril e pesado de cromo que a Venturix Sistemas costumava preferir, mas um ambiente com madeira, aconchegante, iluminação suave e paredes que convidavam à conversa, não à dominação. Lorena Craveiro, da Euconet, estava sentada de um lado da mesa, revisando um cronograma de integração com Ramon. Lígia Matos participava de uma videochamada no canto da sala, rindo da última partida de futebol no Brasil. Kaori Assun havia enviado um presente. 3 árvores bonsai para espalhar pelo escritório, uma para cada continente que a Trevora Corp agora suportava. Sentei-me à cabeceira da mesa, mas não parecia um trono. Parecia equilíbrio. Naquela tarde, recebi uma notificação discreta no meu celular. Milena Rezende havia se demitido do cargo, com efeito imediato. Nenhuma declaração formal, nenhuma entrevista. Apenas uma única linha sobre os negócios do setor. Fontes informavam que a empresa estava passando por uma mudança na estrutura de liderança após o colapso de várias parcerias importantes. Ninguém perguntou para onde ela foi. Ninguém realmente se importou. 1 hora depois, outra notificação. Chegou. Guilherme Rezende foi removido do empreendimento a bordo, por votação unânime. Não houve escândalo, nem processo, tampouco colapso diante das câmeras. Apenas remoção. Um desmantelamento lento e silencioso, que espelhava exatamente como haviam tentado me apagar. Só que agora, eram eles que desapareciam. Sem som, sem legado, sem ninguém lutando para preservar seu lugar. Quanto a mim, não comemorei. Não comemorei porque isso nunca foi sobre vingança. Sempre foi sobre algo mais simples, mais sagrado. A recuperação. Quando assinei o contrato consolidado final, mais tarde naquele dia, um acordo conjunto unificando os 3 parceiros da Trini Aliança sob uma arquitetura multirregional, não hesitei. Não pensei nos 5 bilhões de reais. Não pensei nas manchetes, nem na reivindicação. Pensei apenas no meu nome, Maíra Beltrão. E em como, pela primeira vez, eu estava assinando exatamente como sou. Sem medo, sem disfarce, sem ilusão. Eu não era mais alguém esperando para ser reconhecida. Fui lembrada por padrão, porque, desta vez, a fundação tinha meu nome gravado na moldura. Se você já teve seu nome removido de um projeto pelo qual se esforçou muito. Se você já ficou em silêncio enquanto outra pessoa levava o crédito. Se já lhe disseram para deixar para lá, quando, na verdade, queriam dizer para você se deixar levar. Então ouça isto. Você não é invisível. Você não é substituível. E você não está acabado. Algumas batalhas não precisam de fogo para serem vencidas. Elas precisam de foco. Precisam de quietude. Precisam de tempo. E quando chegar a hora, deixe sua presença falar mais alto que sua dor. Se a jornada de Maíra tocou algo em você, se você já foi ignorada, subestimado ou apagada, não fique em silêncio. Deixe um comentário aqui e compartilhe um pouco da sua história com alguém que precisa ouvir. E se quiser mais histórias sobre a ascensão dos quietos, inscreva-se. Estamos só começando. Agora me diz uma coisa. Se você tivesse a chance de recomeçar em segredo, quem levaria com você? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal.
porque assim você não perde nenhuma história emocionante. Sempre postamos 4 vídeos por dia aqui no canal Teia Emaranhada. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!